Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A minha ring light tá dando retorno no meu óculos, mas não tem problema. Hoje eu vim trazer um tema aqui no YouTube explicando o que aconteceu com o meu querido acidente. Gente, eu sofri um acidente no joelho, né? Eu tive uma lesão um pouco grave, assim, moderada. E eu percebi que em outras plataformas é muito falado sobre esse tema, né? Eles abordam esse tema há bastante tempo. E eu não percebi que tem tantos aqui no YouTube. Eu vou chegar a buscar mais e se eu encontrar eu boto aqui na tela pra vocês. Mas, tipo, em outras redes, tipo TikTok e enfim, eu vi bastante vídeo sobre isso. E hoje eu vim contar sobre a minha querida lesão, que eu nunca achei que ia acontecer. Por mim, não, mas aconteceu. Bom, então vamos lá, gente. Já deixa o seu like, se inscreve no canal caso você ainda não é inscrito e bora pro vídeo. Bom, tem bastante gente que me acompanha aqui já tem um tempo, né? Aqui e na rede vizinha. E lá na minha rede vizinha tem gente que são inscritos aqui no meu canal, que me acompanham lá também e sabem que eu sofri. Bom, bastante gente que me acompanha aqui no canal me acompanha lá na rede vizinha. E a maioria que me acompanha na rede vizinha viu que eu sofri um acidente, né? Que me trouxe uma lesão muito grande, que eu vou operar daqui a alguns dias. E eu queria trazer o meu relato da cirurgia pra cá, mas não teria lógica eu trazer o meu relato da cirurgia e eu postar e vocês não entenderem nada, né? Porque da última vez eu postei um vídeo normal e aí do nada eu vou postar um vídeo operando e ninguém vai saber o que aconteceu e o porquê. Então eu decidi trazer esse relato da minha cirurgia, do meu joelho, da minha lesão, enfim. E também um alerta, né, gente, pra quem é atleta, pra quem pratica esportes diariamente, é um alerta, assim, pra quem não sabe algumas coisinhas que possam ajudar. Bom, eu sou lutadora de jiu-jitsu e muay thai. E eu jogava bola, antes de ser lutadora, eu jogava bola. Eu praticava muito esporte, né? Eu gostava só de jogar bola e, entre aspas, queimada. Nunca gostei de vôlei, nunca fui boa com vôlei, nem nada, mas como jogar bola eu gostava. Não jogava tanto na escola, mas na rua, quando meus amigos me chamavam, né? E tipo, com o sobrinho, enfim, aqui na região de casa eu gostava bastante de jogar bola. Teve um dia que eu estava me preparando pro campeonato da escola em si, na escola, e eu tive um deslocamento patelar. Mas o que é um deslocamento patelar? É quando o copinho do nosso joelho sai pro lado. Só que eu, no momento, pensei que podia ser uma torção, né, no joelho, porque era tudo muito novo pra mim. Então eu não sabia distinguir o que era aquilo. Automaticamente o meu joelho saiu do lugar, eu senti muita dor e eu acabei caindo no chão. E ali eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas em casa com bastante dor, bastante luxação. E como eu pensei, foi só uma torção. Não cheguei aí no médico nem nada, né? Então fiquei em casa, tomei remédio, coloquei joelheira, enfim, não participei do campeonato, né, de futebol. Mas o que acontece? O que me causou aquilo foi falta de alongamento. Claro que eu me alonguei, mas eu não me alonguei da forma correta. Muitas das vezes a gente faz um assim, prepara as pernas, dá uma corridinha no lugar, corre pro lado, corre pro outro. Isso, gente, é o básico do alongamento. A gente tem que alongar bastante, 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 em torno de uns 30, 40 minutos, pra gente estar preparado totalmente pro nosso corpo. Porque muitas das vezes eu esticava a perna, fazia a mão lá até o pé, corria no lugar, dava voltas na quadra, e isso não era só o suficiente, porque ali é um aquecimento. Nós precisamos fazer um aquecimento e um alongamento. Bom, isso aconteceu 2 vezes comigo jogando bola, né? Outra vez foi na rua, e isso me deu uma tensão estralada assim na minha cabeça que eu parei de jogar bola. Da segunda vez eu já fui no hospital, tomei medicação, fiquei afastada e aqueles burocracias, mas não cheguei a fazer raio-x, nem ressonância, nem nada, então continuei achando que era uma torção. Eu sempre fui uma menina muito ativa, eu gosto de
fazer de tudo. Não gosto de ficar parada. Eu acho que parada é algo que não me faz bem, sabe? Eu sou uma pessoa muito agitada, muito agitada. Tenho que estar fazendo alguma coisa, porque se eu não estou fazendo alguma coisa, gente, não sei o que é de mim, o que acontece comigo? Bom, então passou uns 6 meses e eu decidi entrar no jiu-jitsu, né? Eu decidi entrar no jiu-jitsu e pra mim era tudo muito novo, mas o meu professor, no tempo que eu era de lá, pegava bastante pesado nos alongamentos. Então, não cheguei no começo, assim, do tempo que eu comecei, há 6 meses, eu não tive nenhum tipo de lesão. Mas aí eu comecei a sentir uns comportamentos estranhos do meu corpo. E é aí onde todo atleta erra. Quando a gente começa a sentir alguma coisinha no nosso corpo e a gente não quer obedecer. Quem nunca sentiu uma dor na perna, tava ali jogando, sentiu uma dor muito forte na perna, não parou porque achou que era cãibra. Pois é. Isso pode ser um aviso do nosso corpo pra gente parar e a gente acaba não escutando. E é muito difícil, gente. É muito difícil. A gente que tem a vida ativa, sabe, que é eufórico, gosta de fazer muita coisa, não consegue ficar parado. E eu entendo. Bom, no jiu-jitsu, depois que passou uns 6 meses, eu tive um deslocamento patelar de novo no meu joelho. E aí eu já comecei a estranhar, porque 3 vezes não era normal, né? Eu tive a mesma coisa que eu tive da última vez, e aí o meu joelho ficou desse tamanho, ficou muito dolorido, e eu tive que ir pro hospital. Eu tirei raio-x daquela vez, não tinha dado nada, e eu fiquei muito preocupada, porque o joelho sair do lugar frequentemente não é algo bom, né? Até então eu não tinha convênio médico, não tinha plano médico, então não tinha como eu pagar por uma consulta particular, enfim, e ver o que estava acontecendo. Mas eu acredito que eu já tinha algum probleminha aí no meu ligamento, porque não foi normal, né? E continuou doendo constantemente, e foi algo que me pegou bastante, porque não ficou uma, não ficou duas, ficou mais de um mês ali doendo bastante, e aí eu fiquei um mês fora do jiu-jitsu, mais ou menos. Quando eu voltei, eu tive um deslocamento do meu dedo do pé, o mindinho, e ele ficou todo troncho, e aí foi uma guerra que, olha, sangue e fogo, gente, não dá nem pra imaginar. E aí eu fiquei mais 15 dias fora, e quando eu voltei, eu tive um outro problema, e questão de saúde, tive que me afastar do jiu-jitsu, ou seja, eu fiquei 3 meses fora do jiu-jitsu. E isso me pegou bastante, bastante, porque como eu falei pra vocês, eu gosto de fazer as coisas, eu não gosto de ficar parada. Mas enfim, eu fiquei aí uns 3, 4 meses fora do jiu-jitsu. Quando eu voltei, ficou tudo bem, e não chegou mais a acontecer nenhum tipo desse caso. Então, chegou agora 2025 e eu tomei uma decisão que eu precisava mudar de academia. Eu acho porque eu queria evoluir mais. Eu acho que eu tava um pouquinho muito atrasada para algumas coisas, e também porque eu queria evoluir com certas coisas que eu não estava conseguindo evoluir na outra academia. Meu professor é super gente boa, sabe? Ensina muito bem. Só que talvez eu acho que era a forma que eu não conseguia prestar atenção, me distrair com alguma coisa. Então eu mudei para outra academia, e eu mudei para uma academia mais grande, que tinha musculação, enfim, Muay Thai. E aí eu comecei a fazer Muay Thai e comecei a fazer musculação e jiu-jitsu. Ou seja, eu dividi entre partes, eu dividia 3 vezes na semana e 2 vezes na semana o jiu-jitsu. Ou seja, eu fazia terça e quinta jiu-jitsu, segunda, quarta e sexta Muay Thai e fazia a musculação. Bom, eu fiquei mais ou menos abril e maio na academia nova, tudo ok, tudo direitinho. E aí eu fui para um encontro da minha igreja, né, em julho, no dia 18, e quando a gente voltou no dia 20, no dia 21, eu já tinha jiu-jitsu marcado. E eu fui, mas como eu tinha parado pra viajar, também fui pro encontro, eu fiquei mais ou menos uma semana assim ir pra academia, né? Eu também tava doente, um pouco doente, então eu fiquei uma semana assim pra academia. Então eu voltei inconstante, né? A gente volta inconstante quando a gente para. E o certo é o quê? A gente dá uma pausa e começar devagar. E eu fui, né, na terça-feira. E o que que eu fiz, gente? Eu fui treinar a perna. Sei que eu fui errada, sei que eu errei, mas eu não peguei muito pesado, né? E por que que eu falo que eu acredito que o meu ligamento já estava desgastado? Porque nesse dia do acidente, ele
teve mais uma deslocação que vocês vão entender. Então eu acredito que o meu ligamento não se rompeu no dia desse acidente, mas eu acredito que só piorou no dia desse acidente. Bom, gente, eu treinei perna, mas eu não cheguei a concluir o treino de perna. Eu fiz meu alongamento, alongamento total do corpo, e principalmente das pernas, da parte pélvica, né? Porque eu acho que é necessário, porque dói bastante também. A gente que é atleta, a gente que faz jiu-jitsu, essas coisas, a gente tem que se alongar bastante. E aí eu fiz um exercício que eu não sei o nome agora, mas eu vou pôr aqui na máquina. E eu pego 30 quilos, né? Sei que talvez seja pouco para uns, muito para outros, mas para mim é o peso ideal, não sofro, então tá de boa. E eu comecei a sentir uma dor na minha região da lombar. E eu não tava entendendo o porquê daquela dor. E eu entendi, assim, eu pensei, na verdade, que eu poderia estar fazendo alguma coisa de errado. Então eu cheguei lá no instrutor da academia e perguntei, ele falou, olha, faz outro exercício. Se continuar doendo essa dor, você me procura. Eu fiz o leg express, e eu coloquei 25 de cada lado. E o meu joelho começou a estralar, os dois. Por isso que eu não achei que havia um problema. Os meus dois joelhos começaram a estralar e eu continuei sentindo dor na minha lombar. E aí eu terminei, eu fiz as 6 repetições e fui pro agachamento com peso. Quando eu fiz o agachamento com peso, a minha dor piorou, intensificou na lombar, nada no joelho. Então, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. A minha professora falou que talvez era falta de alongamento, que não era algo de posição errada, porque eu estava fazendo certo. Então eu fiz cardio, fiz 15 minutos de cardio, fui tomar banho na academia, depois eu saí pra comer e 1 hora depois eu voltei pro Gil, né, fui pro jiu-jitsu. E, gente, pra mim tava tudo bem, eu não tava sentindo nenhuma dor no meu joelho, eu não tava sentindo nenhum desconforto, só tinha estralado bastante no leg. E ali foi outro aviso, né, foi outro aviso que eu precisava ter respeitado o meu corpo e eu não respeitei. Até o momento eu estava sozinha na sala da ginástica, então eu comecei a montar o tatame. Nisso que eu comecei a montar o tatame, assim que eu terminei, eu comecei a dançar um solo espontâneo, né, de um louvor que eu coloquei na caixinha. E tava esperando os professores chegar, os alunos, enfim. A gente que vai chegando primeiro, a gente tem que ir montando o tatame, então não estranhe, isso é normal. E aí eu comecei a dançar um espontâneo e por um milagre da humanidade eu fui lá e falei assim, eu tenho que ver se hoje o meu joelho vai querer treinar. Pra que eu fui falar aquela frase? Eu mal imagina que 1 hora depois eu ia fraturar o joelho. Pois é, gente, os alunos começaram a chegar, a sensei chegou e a gente começou o alongamento. Só que esse alongamento parece que o dia tava conspirando pra mim aquietar e eu não quis escutar. Foi um alongamento muito pesado, muito pesado mesmo. A gente trabalhou muito as pernas. E teve um último alongamento que eu acho que foi o que mais causou essa lesão, que era a gente puxar o adversário pelas mangas, puxando o adversário do nosso peso. Eu peso, gente, quase 70 quilos por conta de massa, né? Porque eu treinava bastante musculação, seguia dieta regrada, então eu tenho bastante massa, bíceps, costas, enfim, né, perna. Então eu tenho bastante massa, então isso acaba aumentando o meu peso corporal. Então me colocaram pra puxar alguém de 70 quilos e eu não consegui, gente, foi muito difícil. Na verdade eu consegui, mas eu consegui demorando muito, eu demorei muito pra conseguir, eu tive muitas forças na minha perna. E ali eu já tava sentindo algumas dores, mas eu achei que era por conta do esforço, então eu não parei. Bom, começamos a questão dos rolas, né, de começar a lutar. Eu lutei primeiro com 2 pessoas, rolei na verdade com 2 pessoas, ficou tudo bem. Na terceira pessoa, eu levei uma mão de vaca por descuido e eu torci meu pulso. Só que não chegou a torcer totalmente, então não senti muita dor. E aí eu lutei com a mesma pessoa novamente e a pessoa me deu 2 mãos de vaca e aí eu torci totalmente o pulso, eu senti uma dor muito absurda que, gente, meu Deus do céu, é uma dor que a gente não imagina. E aí acabou, falei pra minha sensei, eu vou sentar, vou enfaixar o pulso. Foi isso, enfaixei o pulso e passou um rola lá. E aí ela falou, você quer ir mais uma vez? Eu falei, eu acho que eu consigo. E eu não escutei o meu corpo mais uma vez. Eu acho que se eu tivesse parado com o pulso enfaixado, não teria acontecido o que aconteceu. Mas eu fui teimosa. Eu rolei mais uma vez com alguém, né? E a pessoa, sem querer, jogou a minha perna pro lado ao contrário, que não era pra jogar. Na hora que ela jogou,
Eu só escutei o crack e o meu joelho saiu do lugar. E aí, gente, foi uma dor absurda. Uma dor que, assim, eu não recomendo pra ninguém, que literalmente é uma dor muito forte, muito forte. Eu caí, assim, automaticamente e já vi tudo preto. Tudo preto, tudo preto. E, nossa, doía, doía, doía. E eu gritava. Sensei, me ajuda, sensei, me ajuda. E aí veio um professor que tava lá, veio a sensei, veio muita gente pra cima de mim. E ela foi tentar voltar o meu joelho pro lugar, porque é o certo. E nisso que ela voltou o meu joelho pro lugar, o meu joelho deu outro crack muito grande, que a dor se intensificou mais ainda. E, gente, eu nunca imaginei que poderia acontecer isso, né? E é muito importante a gente escutar o nosso corpo, né? Se eu tivesse procurado um médico da primeira vez que eu tive uma lesão jogando bola, talvez eu poderia ter evitado muita coisa. Eu poderia ter evitado isso que tá acontecendo. Então, às vezes, a gente precisa escutar o nosso corpo, a gente precisa entender o nosso corpo. Ah, hoje eu tô sentindo muita dor na perna, mais do que o normal. Não é uma cãibra, é uma cãibra mais forte, mais intensificada. Beleza, para. Porque, gente, a gente realmente pode evitar algumas coisas. O nosso corpo dá sinal, sabe? Bom, ela me colocou sentada e meu joelho já tava super inchado e eu tava sentindo muita dor no meio do meu joelho. O certo deveria ser eu sentir dor no lateral. Eu tava sentindo dor na lateral, mas o que tava mais doendo era o meio. E não teve jeito, gente. Eu não consegui voltar, não consegui tirar foto. Foi um dia muito intenso pra mim. Eu vou pôr algumas fotos pra vocês verem como que foi o processo, o dia. E aí eu fui pro hospital. Eu já estou com plano de saúde. E eu fui pro hospital, né? E cheguei no convênio, né? Não fomos no hospital parte do SUS, não fomos no SUS, fomos no particular. Tiramos raio-x e o médico olhou pra minha cara e falou assim: olha, Maria, não tem nada quebrado, tá? Pode ter sido só luxação, mas tá muito inchado pra ser só luxação. Vou te passar uma ressonância e vamos engessar o seu joelho. Engessaram meu joelho e não falaram nada, né? Só falaram que não tinha quebrado, passaram medicamento, engessaram. E eu fiquei 8 dias com gesso, né? Aguardando um retorno. E aí eu não consegui a guia da ressonância. Voltei no médico mais uma vez, retirei o gesso, peguei a guia da ressonância, tomei medicação, fui fazer a ressonância. Quando eu fiz a ressonância, constou que eu tive uma fratura no côndilo femoral, rompi o ligamento patelo-femoral LCA, o ligamento LCA, o ligamento patelo-femoral e o sulco femoral estava raso, ou seja, eu já estava com um desvio patelar e uma condropatia patelar, ou seja, só piorou a minha situação. Eu, no futebol, provavelmente rompi o LCA e o patelo femoral, mas no jiu-jitsu eu tive uma fratura de 4 centímetros do côndilo femoral, tive uma avulsão óssea e tive o sulco femoral afetado, raso, ficou totalmente raso por conta da fratura. Saiu um pedaço de osso, acabou desviando tudo. O meu joelho era para estar assim e o meu joelho está assim. E é algo, gente, que me dói bastante, né? Hoje eu estou com a minha vida basicamente parada, eu tive que parar de fazer muitas coisas. Eu me lesionei em julho, dia 21 de julho, e agora eu estou julho, agosto, setembro, outubro, 3 meses parada. Vai fazer 3 meses agora, mas eu já estou com a minha cirurgia agendada e eu vou fazer uma reconstrução dos ligamentos e vou consertar o desvio patelar e vou colocar parafuso e placa. Então, assim, gente, eu sofri uma lesão muito séria. Foi uma lesão que mexeu comigo, mexeu com o meu físico, mexeu com o meu psicológico. E não é fácil. Vou falar pra vocês, não é fácil andar com muleta, não é fácil ter que ter ajuda pra tomar banho, usar o banheiro, fazer as coisas. Não é fácil. Vou falar pra vocês. E esse vídeo, né, foi um resumo do que aconteceu comigo. E trazer essa base para vocês. Escutem o corpo de vocês, porque é necessário. A gente nunca sabe o que pode acontecer e o nosso corpo dá sinais quando ele tá cansado. O nosso corpo, quando quer um descanso, ele dá sinais. E a gente precisa escutar esses sinais. Bom,
Hoje já faz quase 3 meses que eu estou aguardando, né, a cirurgia e tudo indica que eu vou operar dia 16, quinta-feira. Quando eu operar, vou trazer o dia da cirurgia e o resumo da cirurgia e com certeza recuperação para vocês. Mas é isso, gente. Eu vim explicar como que funcionou sobre o meu acidente, né? Eu postei bastante na rede vizinha e bastante gente me pergunta, né? Porque eu parei de postar também. Então é isso, sabe? Pra quem não me acompanha lá, e porque eu estou sumida daqui, esse é o motivo. Mas eu gosto muito de gravar, é um hobby muito bonito em mim, muito grande. E eu espero trazer mais conteúdos aqui pra vocês sobre isso, né? Sobre o joelho, a recuperação, a cirurgia. Mas eu só tenho um conselho pra você que é atleta, que é jogador de futebol. Escute o seu corpo. Escute o seu corpo. Seja sábio. Tome cuidado, gente, porque o nosso corpo é algo muito sério, principalmente região de perna e joelho. A gente precisa do nosso joelho. Se a gente não tem joelho, minha gente, a gente não tem perna. Então toma cuidado porque isso é sério. Eu muitas das vezes não tomo, porque eu saio, eu ando e é algo muito sério, tá? Mas é isso, tá, gente? Assim que eu operar, eu volto, vou gravar o dia da cirurgia, vou gravar no hospital, vou mostrar como eu estou, como eu vou estar. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham pegado o que eu quis falar pra vocês, né? Mas é isso, eu desejo uma ótima semana pra vocês. Não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas acredito que vai chegar na segunda. E ó, beijinho no coração de vocês. Cuidem-se, se cuidem-se e tomem muito cuidado. Deixe seu like, se inscreve no canal caso você não é inscrito e convide um amigo. Tchau, gente!